Olá, olá. Vídeo 235. Falar hoje sobre os seres elementares. Como vocês já sabem, tudo está ligado. Então, os elementais, eles estão ligados aos nossos chakras, tem a ver com os nossos chakras, tem a ver com as divindades, etc. Todos os seres vivos e materiais povoam os reinos da natureza. Os reinos da natureza. O que é criado naturalmente. O que vem da natureza, o que vem de Deus, do Criador. Os espíritos, esses espíritos da natureza, que ainda não encarnaram pela primeira vez, eles são puros, inocentes, ingênuos, e é uma ingenuidade cristalina. Esses seres, eles, por serem assim, e observarem que o ser humano, costuma dizer um homem, notam que o ser humano tem algo, né, diferente deles, então eles acham, na inocência deles, eles acham que o ser humano é Deus, são deuses os seres humanos. Então, o que é que acontece? Então, eles fazem o que os seres humanos pedem, ou seja, os seres humanos que desenvolveram o poder da mente, a concentração, a disciplina, e se comunicam com eles e fazem pedidos. Só que, às vezes, esses pedidos não são coisas boas. Usam também na magia negra. Pedem para fazer mal a outra pessoa. Mas aí, quando quem pediu falece, desencarna, vai sofrer as consequências. Primeiro, fez mal, foi um pedido para fazer mal a uma certa pessoa. Ou várias pessoas. Tem pessoas que têm raiva, ódio de um monte, né? Então faz magia negra diversas vezes. Então, quando esses seres que, vamos dizer, eles têm uma certa sensibilidade, vêm, quando essa pessoa falece, que lhes pediu algo para fazer, e veem que foram usados e que essa coisa, eles não sabiam que isso era para mal, foram usados, Então, o que é que acontece? Esses seres que serviram a esse ser humano se voltam contra ele. E aí, esse ser humano arcará com as consequências. Já os que pedem a esses elementais uma coisa boa, por exemplo, uma cura para alguém, não se deve muito fazer pedidos de prosperidade e dinheiro, mas tem gente que pede, não para fazer mal para ninguém, mas para melhorar a sua própria situação, né? Então, aí fica
Se não for ambicioso, então acho que não tem problema. Só se for muito ganancioso, ambicioso, quanto mais quer, mais tem, aí vai responder. Mas então, quando esses elementares são usados para curar, para fazer bem a uma pessoa, para resgatar pessoas, são usados para destruir coisas de magia negra, destruir os laboratórios dos magos negros, neutralizar os feitiços. Então, esses seres, e ao final as pessoas devem agradecer, esses seres ficam até satisfeitos, porque ao fazerem isso, eles estão evoluindo para chegar à fase humana. Já o inverso, aqueles que fizeram pedidos de magia negra para fazer mal às pessoas, eles vão responder pelo que eles fizeram, os seres vão ficar contra eles quando descobrem também que ele foi culpado pelo atraso da evolução deles, dos elementares. Porque a evolução ela é em etapas. Nós temos que passar vários níveis, né? Nós passamos pelo nível... Deixa eu dar uma olhadinha para falar em ordem, né? Nós passamos por várias fases antes de atingir a fase mineral. Então, nós, os humanos, fomos elementos, fomos partículas, fomos várias coisas antes de chegar a essa etapa, a essa evolução mineral. Então, após, vamos dizer, milhões de anos, nós evoluímos para o nível vegetal. Podemos ter sido uma árvore, um arbusto, uma roseira, né? E vamos ficar nesse verdinho aqui da Terra, né? Que é os seres verdes, né? Nossos seres pacíficos, eu chamo toda essa vegetação junto com árvores são os nossos seres pacíficos, os únicos pacíficos aqui da Terra, né? Então, após determinados milhares de anos, nós passamos para a fase animal, ou seja, cada um de nós também foi um animal. Passamos de vegetal para animal. Podemos ter sido um cachorro, um macaco, um gato, um pássaro. Não sei se ainda não sei se nós somos vários animais depois, por exemplo. Você pode ser um gato, depois ser um cachorro, depois ser um cavalo. Não sei. Eu sei que nós fomos animais também. Depois de sermos vegetal, nós passamos para outra etapa, animal. Aí depois de milhares de anos, aí passa, aí nós já vamos para a fase elemental. Todos nós fomos seres elementais que, quando evoluídos, depois de milhares de anos, passamos a pertencer à fase humana, a nossa atual. Okay? Bom, então, senhores, vamos então, agora eu vou ler aqui, porque então os elementais são seres que futuramente vão ser humanos. Então vamos lá
destrinchar isso, falar os nomes. Silfos. Um ser elemental sílfio está relacionado ao elemento ar. Mas são seres que têm vida, hein, gente? Seres que têm vida. O tamanhozinho deles, a estatura deles, ele é pequeno. Eles têm, esses silfos, eles têm percepção psíquica. Mas eles não têm, assim, uma forma sempre aquela. Eles se apresentam com formas diferentes. Tem esse poder, né, de se transformar em várias formas. Portanto, vocês podem, às vezes, nas pesquisas, ver uma certa forma que alguém clarividente viu, mas aí você pesquisa, né, num outro livro, ou na internet, uma clarividente fala para você que viu, e ela vai descrever já uma forma totalmente diferente daquela primeira que você viu, e com a denominação de silfos. Então, não estranhe, é assim mesmo. Esses seres silfos são constituídos de substância etérea. Eles absorvem essa substância da atmosfera aqui da Terra. Eu estou conseguindo ler sem óculos, né? Mas eles, às vezes, também se apresentam como se fossem luz, de luz. Então, eles lembram aqueles famosos vagalumes, ou muitos chamam de pirilampos, ou na forma de raios. Os vagalumes desapareceram, né? Eu lembro, em criança, a gente tinha um quintalzinho, e quando chegava de noite, a gente via vários assim, apagava e acendia. Voava, parecia até uns fantasminhas, né? Voava, acendia, apagava, acendia, daqui a pouco estava no outro lugar, daqui a pouco estava lá. Muito interessante. A gente não conseguia ver o corpo dele, só conseguia ver a luz, né? Não, alguns anos atrás tinha um, mas desconfio que meu gato acabou com o vagalume, desapareceu. O último vagalume. Não, a gente não encontra mais coisas que há coisas de 50 anos, 60 anos atrás existia. Como desapareceu daqui também os pardais. Só se vê de vez em quando rolinha e pombo. Cadê os pardais? Uma vez ou outra aparece assim um pássaro diferente, um pássaro verde, um beija-flor, mas é muito raro. Mas os pardais desapareceu do mercado aqui no Rio de Janeiro. Aqui onde eu moro, pelo menos. Nunca mais vi no Rio de Janeiro. Aqui no bairro onde eu moro. Esses silfos também podem se manifestar em conjunto. Num conjunto, quer dizer, eles se unem todos e é como aquelas auroras boreal que a gente vê aí nos vídeos, né? Aí eles formam um todo, se reúnem e aí, né, parecem raios e tal.
parecendo uma aurora polar. E também eles podem se apresentar nessa forma de luz como se fosse um arco-íris. Assim. Muito interessante, né? Esses silfos, esses elementares, têm inteligência avançada devido ao grau de consciência. Criam correntes atmosféricas úteis à Terra. Purificam o ar terrestre e coordenam agrupamentos de outros elementais. Então, como é que é isso? Outros elementais que existem na natureza. Então, eles estão aqui. Então, eles vão lá e coordenam esse grupo com a inteligência que eles têm. Os silfos, na mediunidade, atuam na manutenção e criação de formas, pensamento e interação de imagens mentais. Então, eles atuam na criação de formas, pensamentos e imagens mentais. Na ectoplasmia, eles auxiliam na reeducação de espíritos endurecidos. Então, esses silfos, eles não só, os elementais, de uma maneira geral, eles não só atuam na natureza, que a gente chama natureza, nós também somos, mas quer dizer, as plantas no ar, né? Ele é referente ao ar, né? Aos ventos também, mas eles atuam também na parte mediúnica dos seres. Nós temos também as ondinas. Bom, temos outro, mas deixa o outro, senão. As ondinas. Elas são relacionadas ao elemento água. Dissolvem desenvolvem, desculpa, melhor botar o óculos mesmo. Ondinas, relacionadas ao elemento água, desenvolvem um sentimento de amor intenso. Vivem no mar, nos lagos, lagoas, rios, cachoeiras, riachos, fontes, nascentes, no orvalho, tem relação com a chuva. Sabe aí onde tem, assim, campos e tem estradas, isso se vê, eu não conheço aqui o interior do Brasil, mas deve ter também, né? Então, a gente anda nas estradas, aí fora a gente vê também filmes, está andando nas estradas, aqui tem um muro, por exemplo. Aqui tem um muro. E aqui, geralmente, não sei lá se isso foi feito de propósito ou se é da natureza, uma coisa assim estreita com uma água que passa límpida, mas limpa, cristalina. A gente vê muito isso. E ela não é parada, eu não sei como é que é essa natureza, ela anda, ela vai, segue o rumo dela. Tem água? Tem ondinas ali. É isso que eu estou explicando isso para dizer qualquer lugar que tenha uma água boa. Nas águas estagnadas,
os canais, os elementos que estão ali já são nocivos. Não tem ondinas, que são seres que estão associados também à nossa espiritualidade. Na Umbanda, o orixá dessas ondinas, o Oxum. E nós temos também as ninfas. As ninfas, elas são semelhantes às ondinas. Associada também. Elas estão equiparadas. Elas são muito semelhantes às ondinas. A forma espiritual, a forma que a ondina tem, ela é envolta numa aura azul. O ser ninfa é envolta numa aura azul. Elas irradiam luminosidade muito forte. São suaves, leves, doces, voam sobre as águas. Pode-se dizer que as fadas são seres da transição em elementais terra e ar. Essas ninfas são as fadas, né? Função. As ninfas fadas cuidam das flores, dos frutos. Têm asas, irradiam luz branca, adoram limpar os ambientes de instituições religiosas, templos, onde há curas espirituais. Quando são resgatados espíritos perversos desses ambientes sombrios, elas vão lá para limpar. As fadas vão lá para limpar, com a supervisão também de seres mais elevados que elas. Então, elas auxiliam esses outros seres na reconstrução desses ambientes, transmutam a energia negativa em castelos de luz. Eles têm esse dom da transmutação, de mudar, como mágica. Eu tenho uma luz que não dá luz, uma escuridão aqui, e elas, com o poder delas e auxílio dos supervisores, elas conseguem transformar essa luz negativa em luz positiva, né? Em luz verdadeira, a verdadeira luz. Nós temos outros elementares chamados salamandras. Salamandras. Houve uma época que vinha muitos filmes das supostas bruxas, né? Supostas bruxas eram seres com paranormalidade, por poderes. Então, a gente vê que muitos usavam esses seres das salamandras e aí colocavam um ser feito um tipo cobra, qualquer coisa. Eu tenho uma ideia um pouco vaga assim dos filmes, né, que eu era criança, mas filmes que colocava na TV. Mas o motivo porque muitos magos usam tanto o mago negro como o mago branco.
o motivo que utilizam nas magias deles, os elementares. Os elementares também têm poder, só que eles são inocentes e o ser humano pede uma coisa, ele não sabe, não tem noção do bem e do mal, aí ele faz. Pediu para eles, ele faz. Então vamos lá falar sobre as salamandras. Estão associadas ao fogo, estão ligadas ao éter, ou seja, ao fluido cósmico universal. Sem a ação das salamandras, o fogo material não existiria. Elas acompanham o progresso humano em várias eras. Eles desencadeiam ou transformam emoções, podem absorvê-las ou inspirá-las. Têm a capacidade de bloquear vibrações negativas. Quando em contato com o mental do médium experiente, o médium experiente, elas são transmutadoras e condensadoras de energias. Auxiliam na queima de objetos e criações mentais negativas. Elas queimam as magias negras. Espíritos superiores utilizam as salamandras para a limpeza e também para a destruição de bases e laboratórios das trevas. Esses laboratórios são os magos negros, né? Agora vamos aos outros elementares, os duendes. E gnomos. Os duendes e gnomos estão ligados às florestas e a lugares desertos. Qual é o outro nome que dizem lá nos outros países? Não é floresta, é... esqueci. Esse eu lembro. Porque é uma pequena diferença entre floresta e outro lugar que tem esse aglomerado de vegetação, como árvores. É diferente. Não é bosque, não. Bosque. Não, é outro nome. Porque a diferença da floresta é mais tropical quando a gente fala as florestas tropicais. Mas, deixa eu ver aqui se eu consigo sinônimo aqui. Eu vou desaparecer da tela, mas vocês vão continuar me vendo. Florestas. Aqui fala bosque, como é engraçado, mas não tem, não era esse nome também. Eu digo porque eu já vi um filme que era passado lá nos países, lá que não o Brasil, e tinha um outro nome. Não era bosque não, mas tudo bem.
É porque a vegetação é totalmente diferente do clima tropical ou da América Central, América do Sul, do que ali no centro da Europa. Eu realmente consigo lembrar, não. Bom, no caso não interessa, né? Mas eu gosto sempre de fazer as diferenças, né? De uma coisa para outra. Bom, então eles estão ligados às florestas, aos bosques, a todo lugar, né? Até os quintais, né? Quintal, né? E os lugares também desertos, que não tem nada, estão ligados a isso. A forma deles é forma anãzinha, é anã. Eles dão sinais deles na floresta através de cobras, de aves, de da graúna e do melro. Melro não é um pássaro que tenha no Brasil. Melro é lá na Europa. Do melro. Acho que não tem aqui, não. A graúna é o quê? Acho que é feito uma avezinha. E também se manifesta com o pai do mato. O que eu entendo é o seguinte: bem, se você vai pelo mato e vê uma cobra, ou vê uma ave, ou vê esse melro, ou a graúna, ou o pai do mato, que eu não sei o que é, se você vê um desses, então ali você já sabe que tem duendes ou gnomos ali. Aqui não diz, na explicação não diz que eles se transformam nisso, mas dão sinais, eu não sei como eu vou interpretar isso. Será que se transformam em cobra, não sei, em melro, em aves? Não sei. Mas se avistar, já sabe. Possivelmente ali tem um elementar. Bom, esses duendes e gnomos são colaboradores nas reuniões de tratamento espiritual. Tratamento espiritual é quando você vai num centro espírita e vai tomar passes ou fazer cirurgia espiritual, né? Você deita naquela caminha com lençóis brancos, toda coberta, e faça os procedimentos como se fosse realmente uma cirurgia. Agora varia de centro para centro. Cada um tem um jeito de fazer. Então, eles colaboram nesses tratamentos espirituais. Como é que eles colaboram? Eles usam e levam os elementos extraídos das plantas, das ervas, também denominado bioplasma. Bio é vida, plasma, vida plasmática, bioplasma. As plantas têm bioplasma. Vida plasmática. Então, eles retiram das plantas e levam para as pessoas que estão em tratamento no centro espírita. Também auxiliam os espíritos superiores com os elementos curativos de fundamental importância em reuniões de ectoplasmia.
e de fluidificação das águas. Então, quando você está lá no centro vendo o médium fazer assim, fluidificando as águas, eles estão atuando, os duendes e gnomos estão atuando ali. Nós temos outro elemental denominado abissais. Abissais. Esses elementares estão relacionados à terra, a rochas, cavernas subterrâneas. E às vezes eles vêm à superfície. Eles atuam como transformadores, convertem elementos materiais em energia. Veja bem, tem a ver com pedras, com cavernas. Eles podem pegar uma pedra lá e transformar um pedaço daquilo, qualquer coisa, né? Em energia, conforme as necessidades que o lugar esteja precisando. Os abissais colaboram nos trabalhos mediúnicos também, quando há necessidade de criar roupas para espíritos materializados. Por exemplo, um espírito se materializou, que ele retirou o ectoplasma dos médiuns e se materializou. E os abissais providenciam logo a roupa. O que aquele espírito pensou, né, também eles ajudam a que aquela roupa se autocrie naquele espírito. Esses seres, eles têm uma cota de energia primária essencial para a reconstrução da aparência do nosso perispírito. De entidades materializadas. Porque o nosso perispírito, ele tem a forma do nosso corpo da última reencarnação. Então, eles fazem a reconstrução da aparência no perispírito do que a pessoa foi. Então, vamos lá. Eu vou repetir porque eu tenho algo mais para dizer, então é melhor repetir tudo, que é para não perder o fio, né, da meada. Eles têm uma cota de energia primária essencial para a reconstrução da aparência do perispírito de entidades materializadas e também quando perdem a forma humana ou sentem órgãos, membros dilacerados. Isso é real, porque quando eu trabalhei no centro espírita, por 2 vezes esse espírito apareceu lá. E ele dizia para mim: eu tenho um ferro na perna, eu tenho um ferro na perna. Quer dizer, pode ter sido um acidente, pode ter sido alguém que, né? E ele naturalmente sentia dor. Só que esse centro que eu trabalhei, ele não era ruim. Ele era de Umbanda, junto com ensinamentos kardecistas. Mas o que eles faziam? Eles não conversavam com os espíritos para, vamos dizer, para saber, por exemplo, tinha que saber o que foi, o que ele lembrava. Falar para esse espírito que ele não estava vivo, ele estava do outro lado da vida, com o verdadeiro corpo, e que aquilo que ele sentia foi o que aconteceu quando estava
fisicamente, mas ele guardou aquela dor para ele. Quando eu tentei falar com uma médium, olha, porque a segunda vez que ele apareceu lá, ele foi para mim, porque naturalmente eu sabia que eu teria talvez capacidade de conversar, mas não podia fazer isso. Então eu fui falar com uma médium, mas ela saiu dali daquele negócio. Pai Nosso que tá, ficava toda a vida assim, Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria. Só isso. Aí os ruins eram resgatados, e os outros? Ele apareceu lá a segunda vez, não foi resgatado, não sei que centro é. Sinceramente, eu fiz cirurgia lá em mim mesma, 3 vezes. Só na última vez é que eu senti efeito, porque nas outras não senti nada. Aí, eu trabalhei lá. Aí, coitado do espírito. Quando o trabalho mediúnico, eu li uma vez um trabalho que um médium, acho que era em Minas, esse trabalho eu vi na internet. Ele explicava como ele atendia esses espíritos que baixavam até no médium e que pediam socorro, ou então eram espíritos muito ruins. Então ele conversava com os espíritos. E ele, às vezes, alguns, ele conseguia que esse espírito se arrependesse e voltasse para, né? Quer dizer, esse centro espírita, apesar de fazer bem, que eu trabalhei, é deficiente. Eu, por exemplo, se fosse diretora de um centro espírita, eu iria orientar os médios para conversar. E eu ficava ali de plantão vendo, né? Se o médico está fazendo besteira ou não, né? Que incorpora no médio, o outro médio vai atender aquela incorporação que está no médio, para ver qual é o problema. Se ele é mau, se não é, tem que ser doutrinado, mas ali a doutrinação era só Ave Maria e Pai Nosso. Eu sinceramente, eu tinha que dizer aquilo, mas eu ficava tão contrariada fazendo aquilo, muito contrariada, porque eu via que aquilo não era suficiente, entende? Não era suficiente para isso. Eu tive um problema aqui em casa, eu não sei se foi de um parente que faleceu, eu acho que era esse meu parente que veio me pedir perdão. Foi um tio que morreu uns 2 anos atrás. E ele não aceitava botar fralda, né? Pelo menos no início não aceitava. Depois não sei que veio a quarentena, não foi mais lá, ele acabou morrendo. E ele fazia o pipi na roupa. Tinham que tirar tudo. E tinha um determinado lugar que vinha esse cheiro de lixo. Eu até procurei, será que o gato que é do quintal, às vezes entrava a gatinha aqui? Será? Não tinha nada. Aí eu passei até sanitária, passei. E aí ficou um dia, outro dia. Até que eu comecei a lembrar, vai ver que é isso. Aí veio uma pessoa que já trabalhou num centro e eu comentei com ela. E ela começou a ver, disse, não, é lá de fora, mas de repente ela se disse, é daqui. Sabe o que aconteceu? Ele tocou na mão dela, que ela deu uma coisa, foi assim mesmo, ela até gritou. Era um espírito. Então, o que eu fiz? Aí ela foi embora e tal. Evoquei os seres de luz, evoquei. Também agora eu não sei quem eu evoquei para que retirasse ele, mas eu falei para ele que ele já tinha morrido, que ele não tinha que ficar ali, que se ele veio me pedir perdão, opa, mosquito, não quero ser mordida não, que eu perdoava, etc, etc. Semana passada, não, foi essa semana, no início, comecei na minha sala a sentir um cheiro perto do banheiro. Um cheiro de podre mesmo. Meu Deus! Até pensei, será que não levaram ele? Será que ele voltou e já está, né, deteriorando? E eu não sei, eu sei que eu pedi. Aí eu pedi, paradores e tal, leva isso aqui que não pode ficar aqui, leva esse espírito que está aqui.
Foi só 2 dias, não veio mais, desapareceu. A gente tem que falar para o espírito também. Você não pode ficar aqui, isso é isso, né? Tem que doutrinar ele, esclarecer os espíritos. Porque, às vezes, quando a gente tem mediunidade, até vem na casa da gente espíritos que não tem nada a ver, que não são parentes, vêm pedir socorro. É uma pena, né? Porque eu não tenho clarividência, mas eu sinto o fato, ou às vezes também sinto alguma coisa. Mas a gente tem que falar alguma coisa para esse espírito, tá, gente? Se acontecer isso com vocês, não é ficar com medo, não tem nada que ficar com medo. Pode jogar um pouquinho de sal também, pode acender um incenso de arruda, de verbena, de cânfora, de olíbano, os incensos do Cristo Líbano, mirra. Pode fazer o teste com o copo com carvão, passar assim se ele cair, porque tem espírito ruim. O espírito bom, o carvão não cai. Bom, voltando às explicações. Então, falei dos elementais. E os elementais, como tudo está ligado, eles têm a ver também com os nossos chakras. Os silfos têm a ver com o sétimo chakra. Aqui, o coronário. Tem a ver com Oxalá, na Umbanda. O sexto chakra, o frontal, tem a ver com senhoras. Não sei o que é isso, senhoras, mas acho que não tem nada a ver com senhora, né, da gente. Não sei, senhoras. São as ondinas e as ninfas. O quinto chakra, o laríngeo, tem a ver com o ibege, um elemento ibege. E as senhoras são elementares também, exato. É esquisito, né? Ter nome de senhoras. Não sei. Então, o quinto chakra, o laríngeo, tem a ver com o elemental ibege, que são as fadas. O quarto chakra, que é o cardíaco, tem a ver com a divindade Xangô, que são as salamandras, tem a ver com o quarto cardíaco, que é fogo, tem a ver com fogo. O terceiro chakra, que é o nosso plexo solar, que são os elfos, tem a ver com a divindade Ogum. Ou, se vocês quiserem chamar o elementar Ogum, né? O elementar Xangô. O segundo chakra, que tem 2 nomes, ele tem o nome de umbilical e tem o nome sexual, que são ali estão, tem a ver com os gnomos e os duendes. E a divindade, ou o elemental, é o Oxóssi. E temos o primeiro chakra, que é o básico, né? Com os elementos, tem a ver com os elementos do espírito, da alma, que são os abissais. E agora, recordando, nós temos muitas etapas antes de chegarmos ao reino mineral, depois passamos para o vegetal, depois passamos para o animal, depois passamos para o elemental e, finalmente, para o humano, ou luminal, como queiram chamar. Nós fomos vegetais, minerais, animais, elementais, e fomos aquela partículazinha. Fomos aquela partícula do Pai, Mãe, Criador primordial, que se juntou a outras partículas, foi se formando, tal, certo? Bem, senhores, deve ter mais coisas mais profundas sobre os elementais. Então, tem o estudo que eu não tenho, nem me interessa ter, que são estudos como você pode usar os elementais, que é a magia.
que tanto pode ser utilizada pela magia branca como a magia negra. Não tenho queda para fazer esses negócios de magia, sinceramente, não. Mas quem tem, ou que no passado teve, e começa a despertar isso na pessoa, porque no passado ela utilizou, então pode ter um outro tipo de estudo, né, mais profundo, que aí a internet está cheia de... Tem livros, mas a internet agora é que comanda os estudos, né, mais do que livros mesmo. Então tá aí para quem quiser também saber mais, é só procurar. E procura os ensinamentos da Umbanda, que são muito reais, né? Só que está em termos de Umbanda, né? É que está só em termos de Umbanda, mas muita gente rejeita, não sei por quê. A Umbanda dá muito conhecimento. E é de luz, a verdadeira Umbanda. Senhores, fiquei sabendo, eu sempre tive implicância com o tal de candomblé. Agora fiquei sabendo que tem o verdadeiro candomblé e a verdadeira Umbanda, porque tem centros que deturpam, fazem o inverso. O candomblé é luz, mas eles fazem, tem centros de candomblé que fazem o inverso. Então, para quem tinha dúvidas e quem para assistir algum vídeo que eu tenha dito coisa contrária, já fica aí, então, a nova informação, porque agora está havendo muitas informações novas e às vezes a gente pega informações erradas, né, e fica achando que aquilo é o certo. Bom, então por agora é só. Obrigada aí pela atenção de vocês e vamos em frente, vamos seguindo o caminho.